O presidente Jair Bolsonaro embarcou durante a madrugada para os Estados Unidos, onde participa da Cúpula das Américas. Na tarde de hoje, o presidente tem um encontro bilateral com o presidente americano Joe Biden. Antes de embarcar, o presidente transmitiu o cargo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! E do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, senhoras senadoras, senhores senadores, assessores, funcionários da casa, brasileiros que nos assistem por todas e nos ouvem também pelas mídias do Senado Federal. Eu fico muito à vontade, senhor presidente, para elogiar aqui a postura do ministro Cássio Nunes Marques, porque eu declarei o voto abertamente contra a sua indicação ao STF. Na última quinta-feira, ele decidiu, no meu entender, corretamente, pela suspensão da cassação do deputado estadual Francischini, do Paraná, feita pelo TSE, por causa de uma declaração a respeito da urna eletrônica, feita ainda em 2018 e considerada fake news pelos arautos da verdade. É bom lembrar que estamos falando do deputado mais bem votado do Paraná, com mais de 427 mil votos, se aproximando aí de 500 mil de votos, a vontade da população paranaense. Olha como isso é emblemático. Numa rapidez impressionante, o STF marcou para hoje a deliberação na segunda turma. Aquela mesma segunda turma que durante a pandemia dava empate o tempo todo, porque tinha pedido licença, um dos ministros, e sempre ia liberando os réus da Lava Jato. A votação acabou há pouco, senador Reins. 3-2. Suspenderam a liminar dada pelo ministro Cássio Nunes Marques em favor do deputado com quase 500 mil de votos lá do Paraná. Gilmar Mendes
Lewandowski, Fachin, votaram para derrubar essa liminar, enquanto Dr. André Mendonça e Cássio Nunes Marques votaram a favor da manutenção do mandato. No entanto, dormem por muitos anos centenas de processos por crime de corrupção que chegam a mais de R$1 bilhão envolvendo centenas de parlamentares. Mais de 20 políticos corruptos já foram beneficiados pela prescrição de seus crimes. Eu não sou governista, senhor presidente. Por isso também me sinto muito à vontade para afirmar que a cassação de um mandato de um parlamentar em virtude de uma mera declaração pública, quando faltavam 10 minutos para se encerrar a votação, é uma afronta ao Estado de Direito e ao devido processo legal. Numa democracia, ninguém deve ser punido por crime de opinião que virou moda no Brasil. Todos devem ser livres para dizerem o que pensam. E se houver ofensa ou prejuízo a outrem, existe recurso da justiça em processo de injúria, calúnia e difamação. Essa sentença, senhor presidente, arbitrária do TSE, associada aos procedimentos em curso no famigerado inquérito das fake news, demonstra que estão em curso inovações jurídicas que escapam à compreensão de grandes juristas, como o doutor Ives Ganda Martins. Uma perigosa construção de jurisprudência tendenciosa sobre as chamadas fake news, com claros sinais de intimidação aqueles que pensam diferente e que ousam denunciar o sistema, pois nesse caso o TSE, que existe para garantir a lisura e a devida fiscalização dos processos eleitorais, se autoconstitui num órgão censor do discurso político. Tal procedimento do TSE tem muita semelhança com os abusos cometidos pelos ministros Alexandre de Moraes, por exemplo, que arbitrariamente mandou agora bloquear as contas, acredite se quiser, depois de intimidar a mãe do deputado, mandou bloquear as contas da esposa do deputado Daniel Silveira. É bom lembrar que recentemente o mesmo ministro mandou a Polícia Federal, como eu disse há pouco, intimidar a mãe. Ou seja, não existe um respeito a uma graça concedida pelo presidente da República, que praticamente quase que unanimidade dos juristas do Brasil reputam como algo constitucional. Mas não, o STF, alguns ministros lá, simplesmente fazem de conta que não existe essa decisão e continuam barbarizando. Para encerrar, senhor presidente, o ministro tem deliberadamente ignorado, como eu falei, a concessão presidencial do indulto, que é totalmente amparada pela Constituição, tomando atitudes típicas de perseguição e vingança, o que é muito grave. Foi para o lado pessoal há muito tempo, incompatíveis totalmente com a função de um ministro da Suprema Corte. Eu quero aqui apelar aos homens e mulheres de bem do STF, porque tem, e é uma instituição importantíssima para o país, para a nossa democracia. Estamos diante de uma profunda crise institucional, com deterioração crescente da imagem da Suprema Corte perante a sociedade. Nesse momento, não pode preponderar o corporativismo, e sim o respeito às leis. Senhor presidente, se eu me permitir mais um minuto, eu encerro. O mesmo apelo devo continuar fazendo aos senadores dessa respeitosa casa. A única instituição que recebeu da Constituição, da nossa Carta Magna, a prerrogativa de coibir abusos cometidos por ministros da Suprema Corte. Essa omissão subserviente, ao meu ver,
provoca desequilíbrio entre os poderes da República e abala os alicerces da democracia, pois estamos alimentando a ditadura do poder judiciário. E como disse Rui Barbosa, o nosso patrono, é a pior de todas as ditaduras, pois contra ela não há a quem recorrer. Senhor presidente, ainda há tempo. Basta dar o primeiro passo, aprovando o requerimento ainda pendente do senador Lazier Martins para chamar o ministro Barroso sob declarações políticas. É o mínimo que podemos fazer para que a paz e a harmonia voltem a reinar no Brasil. Muito obrigado. Obrigado.